aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Márcio Roberto, a gente está aqui no nosso quarto episódio do podcast Sextou com S de Sexo Seguro, o podcast que está dentro do projeto Testando de Consciência Positiva, o projeto da A Hora é Agora, né, da Fiocruz, em que a gente traz a temática do autoteste, que a gente vem falando com vocês. E hoje nós vamos ter mais um convidado. E vou passar aqui para o nosso amigo Carlos Salmão para se apresentar e puxar aí o nosso convidado de hoje. E aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso podcast Sextou com S de Sexo Seguro. A gente está com a temática hoje do autoteste e acolhimento, nesse 11 de novembro aqui, delicioso. A gente vai ter o Theo, nosso convidado, para falar um pouco sobre essa temática. E aí pode se apresentar, Theo, aí para a gente... Tá bom, vamos lá. Melhor. Primeira coisa é sempre pensar que quando a gente fica falando de autoteste, a gente já fica meio preocupado sobre que teste a gente está falando, né? E eu sou Teófilo, famoso Theo, sou psicólogo clínico, sou psicodramatista, trabalho, tô como psicólogo do projeto A Hora é Agora, que hoje a gente está ocupando espaço lá do CTA Carlos Ribeiro. E é um projeto que tem como um dos objetivos incentivar a questão do autoteste. O autoteste para o HIV, que é uma das ISTs que a gente vai estar conversando aqui. Eu acho que é isso. Você falou que ia me puxar, eu continuo parado aqui. Ok. Gente, o nosso podcast, ele está acontecendo aqui no estúdio de gravação da Rede Cuca, aqui em Fortaleza, que é um equipamento massa de juventude aqui, que é cedido pela Prefeitura de Fortaleza, Então, assim, deixar também aí nossos agradecimentos. E aí, Theo, a gente queria primeiro começar, a gente já vem falando desde o primeiro episódio sobre a questão do autoteste, Assim, o nosso projeto tem essa ideia de divulgação do autoteste, de incentivar as pessoas a fazerem testagem. E aí a gente queria entender qual é o principal diálogo, assim, a principal dificuldade desse diálogo de falar de autoteste para as pessoas, assim, da questão principalmente do HIV. Vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente fala sobre HIV, qual é a maior dificuldade para mim? Eu penso que é porque fala de sexualidade, mas não fala só de sexualidade. Eu digo que sexualidade é algo meio abstrato às vezes. A gente tem que falar de práticas sexuais, falar de prática mesmo, falar o que é sexo oral, o que é um sexo anal, qual é a situação de risco que a pessoa se expõe. E eu acho que o autoteste, não só o autoteste, mas fazer o teste para o HIV também é um refletir de mudar o lugar do sexo na vida da pessoa. Sexo é pensado como algo de lazer, de diversão, vou transar para me acalmar, vou transar para sentir prazer. Quando a gente fala de testar algo, se a gente for pensar dentro da subjetividade, não tem essa construção. O sexo ele não vem atrelado a uma IST, a uma doença, a algo ruim. Mas acho que a dificuldade maior, e principalmente nos dias de hoje, eu acho que sempre, porque falar de sexualidade é uma coisa. A gente fala de sexualidade numa boa quando a gente vai falar sobre a gestante. Uma gestante é a prova viva de que ela teve uma atividade sexual. Mas quando a gente vai falar com outros públicos, pessoas trans, gays, o olhar, travestis, o olhar é outro. Sempre se acha que os gays, as trans, passam o dia inteiro transando. Isso. E aí, quando vai falar de autoteste, muitas vezes está dentro dessa lógica para essa população. E aí a gente tem o quê? Um autoteste que vem aqui, a proposta do A Hora é Agora, é exatamente tirar um pouco desse estigma, da possibilidade das pessoas se reconhecerem no lugar o quê? Não, eu vou me cuidar. Eu vou transar, eu posso transar com ou sem camisinha, mas se eu fizer isso, vai ter uma consequência. Só que eu não... Raramente eu ouço alguém dizer assim, acabei de transar e estou muito preocupado. Ou muito preocupada. Então, eu acho que a dificuldade maior, se existe, eu digo muito isso, porque quando a gente começa a falar, e dentro da ciência tudo é medido, mas eu acho que se existe uma dificuldade, é porque não tem como falar de testar para HIV sem falar de práticas sexuais, sem falar de sexualidade, sem falar do desejo, sem falar da infidelidade. Hoje as relações são relações abertas, então o que é ter uma relação aberta também?
dentro dessa lógica aí social, novas desconstruções. E aí, se vocês não interromperem, eu vou falar 40 minutos aqui. Pronto. Não, mas aí, assim, eu acho, né, que uma das coisas que a gente pensa quando pergunta isso também é, por exemplo, por que a pessoa vai preferir fazer um autoteste do que ir até uma unidade de saúde e fazer um teste rápido? A gente percebe muito essa coisa do medo, né, de fazer o teste de HIV, né, porque tem toda essa questão social que vai que eu tenho, né. Eu tive contato com um jovem uma vez que ele disse: eu não vou fazer testagem porque eu posso ter, né. Então tem esse medo e tal. E aí, quando se trata da testagem no posto de saúde, por exemplo, pode ter um apoio ali do profissional, né, que vai ter todo um pré-aconselhamento, né, ou espera-se que se tenha, né. E aí a gente, quando fala do autoteste, né, que é uma coisa que está ali disponibilizada no SUS gratuito, a gente poder pegar esse autoteste e levar para casa, tem toda aquela ideia de que a pessoa ela pode não estar preparada, ou então ela não vai lidar bem com o autoteste e tal. E não necessariamente também pegar no posto, né? Pode pegar solicitar no site aqui da Hora é Agora, né? www.ahoraeagora.org, você se cadastra lá, recebe o teste em casa, assim, muito super mais massa prático, isso aqui. Né? Mas por que, o que leva? Qual é a vantagem de fazer um autoteste? O que leva, não diria vantagem, né? Porque os dois têm seus coisas, mas assim, o que leva a pessoa a fazer autoteste, né? E não ir? Assim, acho que aqui a gente tem que ter umas 15, 20 pessoas para a gente ir perguntando para elas, né? Mas assim, eu acho que a desconstrução, né, essa palavrinha mágica, tem que acontecer. Eu acho que esse momento agora, né, o podcast, ele traz isso, essa possibilidade de a gente ficar pensando, refletindo. Quando o Salmão, né, traz essa questão, uma pessoa chega para mim e diz assim, não, eu não vou fazer porque eu tenho medo de saber, né? Saber o quê? A primeira coisa é isso, a informação não está chegando direito. A gente não está se comunicando bem sobre o que é viver com HIV. Sim, né? Sim. Porque a gente está falando de um teste específico para um ST que é o HIV. O que é viver com HIV? Não dá para descolar uma coisa da outra. Então, eu acredito que seria muito mais prático, sim, você pegar um teste que você se cadastra e recebe na sua casa e tira aquela dúvida, né? Porque fica na dúvida mesmo. Eu tive uma relação que eu acho que eu peguei. A gente ouve muito isso. Sim. Mas na hora de fazer o teste mesmo, recua. Então, eu acho que são duas coisas bem importantes. Assim. Existe uma praticidade. Por que não fazer o autoteste se é tão prático? Né? Se você pode receber em casa. Se você pode só você saber seu diagnóstico e não ter que se expor a ninguém. Né? Porque você vai fazer em um lugar reservado. Lógico que vai ter um segundo momento. Né? Que aí, como vocês já falaram lá, já explicaram, mas assim, que é importante o quê? Fiz o autoteste, deu reagente, eu vou confirmar. Aí eu vou ter que ir a um posto de saúde. E aí a gente teria falar de vários recortes. Assim. Qual é a população que hoje a gente fica mais atento? É uma população de adolescentes e jovens. A maioria são pessoas do sexo masculino. Né? Sim. E isso que tem uma prática sexual, vamos dizer assim, uma vida mais ativa sexual. E aí talvez tenha muito dessa coisa de, por ser jovem e adolescente, não se sentir vulnerável também. Aí eu volto para o início lá do começo, do que a gente estava conversando. Não dá para falar de autoteste sem falar de sexualidade, sem falar de prática sexual. Só que pensar nos grupos, né? Se a gente tem um grupo de práticas sexuais coletivas, né? E aí você trouxe um comentário no começo que eu fiquei pensando aqui. Não dá para falar de cuidado quando eu vou falar de sexo? E outra coisa, não dá para falar de afeto quando eu vou fazer sexo? E aí eu vou mais longe ainda. Existe um documentário, vou fazer propaganda, espero que eles paguem a gente depois, que chama O Silêncio dos Homens. É um documentário sobre masculinidade. Mesmo sendo gay, a gente aprende a nossa sexualidade dentro de uma lógica machista. Sim. Né? Onde o quê? Várias pesquisas foram pesquisar como é que seria a possibilidade de aprender dentro de uma lógica do masculino, né, aprender a exercitar sua prática sexual no dia a dia. E foi visto que a maioria aprende através de pornografia. Sim. Então, são várias questões. A gente fala assim, autoteste para o HIV. Aí a gente volta a falar de práticas sexuais. A gente fala de machismo, a gente fala de violência, a gente fala de racismo, a gente fala da dificuldade. Mas eu acho que, se a gente consegue, terminando esse podcast, assim, ter uma boa adesão, as pessoas assim, não, pelo menos eu vou me cuidar, é o meu cuidado. Isso. Não é eu vou cuidar do outro, eu vou cuidar de mim.
Então, eu acho que talvez a maior dificuldade seja essa consciência que eu preciso me cuidar mesmo. É o primeiro passo. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de passar para a galera é a ideia de naturalizar essa existência das ISTs, né, como das possibilidades. Das possibilidades, né, que tipo você pode estar transando, amando, fazendo sexo da sua maneira, mas você pode ficar atento a várias informações que estão aí, né, que é o que a gente está se propondo a fazer também, né? Sim. Essa questão do autoteste, né, que eu acredito que em Fortaleza não é muito conhecido, né, aqui na cidade de Fortaleza não é muito conhecido ainda, mas aí, como o Márcio falou, já tem essa possibilidade de poder entrar no site e você pegar e receber em casa. Sim. Isso é maravilhoso. Eu acho que tu pegou um pouco da pergunta já que eu ia fazer sobre essa questão de o que é que tu acha que a gente poderia colocar assim, porque eu acredito que depende muito de pessoa para pessoa. Mas, tipo, antes da testagem, como que eu poderia levar essa abordar essa o que abordagem? É que poderia dizer, né? O que eu poderia dizer para essa pessoa se sentir bem para fazer o autoteste e depois também desse teste, né? No caso, se ela entrar em contato novamente e tudo, para se encaminhar, né? Eu acredito que a primeira coisa é ouvir, né? O profissional de saúde, acho que o bom profissional de saúde, que é o meu lugar, ele tem que aprender a ouvir, né? Então, eu sempre começo perguntando, o que é que te traz aqui? Né? Aí se eu perguntar para você está lá no posto, vai fazer um teste, eu pergunto, o que é que se veio fazer aqui? O que é que você responderia para mim? Eu vim fazer o teste rápido, né? Tipo, geralmente as pessoas vão fazer o teste rápido, porque tem medo de falar o teste de HIV. Aí eu pergunto, mas por quê? Que houve alguma situação, né, de risco, né, que a gente pergunta? E aí, a pessoa diz assim, teve, né? Só que às vezes, olha, eu vou contar coisas assim que a gente não acredita que acontece. A pessoa teve, mas eu beijei alguém que eu descobri que tinha HIV. Eu transei e eu vi que depois a pessoa tirou a camisinha, né, no final do sexo. Então, eu vejo também que eu acho que o maior desafio nosso, constante, o desafio está sendo rompido hoje aqui, que eu digo assim, o tempo todo a gente está comunicar, falar, conversar, né? E aí, quando você ouve isso, você tem que entender que cada pessoa tem uma informação sobre o que é HIV. Né? A gente não pode olhar para todas as pessoas são iguais, né? E eu digo isso independente do grau de escolaridade, de formação, da profissão, não importa. O que é que você sabe sobre HIV? Né? Você vai fazer um teste para HIV, o que é que você sabe? Aí a pessoa, a partir daí a gente começa a uma conversa, assim, porque o pré-aconselhamento para mim é esse lugar de ouvir e também sentir o que é que essa pessoa, quando ela disser assim, não, eu estou preparado para fazer, eu falei, e se der reagente? E a gente vai ouvir o que eu ouço muitas vezes, assim, acho que eu vou me matar, né? Eu não tenho estrutura para lidar com isso. Pois é, Theo, mas aí, por exemplo, quando a gente fala assim sobre o que falar antes para as pessoas, não é nem a pessoa que vai no posto, mas pegando o contexto aqui, falando para o nosso ouvinte, nosso telespectador, qual ele incentiva o que dizer antes para ele de ele ir buscar, de ele receber o autoteste, né? O que é que você diria para a pessoa que está em casa e que você incentivaria a fazer o autoteste? Eu acho que eu volto na linha do cuidado mesmo, assim, teve uma situação, você está em dúvida, você tem uma situação de risco, eu acho que tirar essa dúvida, eu pelo menos não sei lidar com dúvida, né? Eu não sei lidar com nada que é pelo meio do caminho, mas cada um tem uma forma de funcionar, um funcionamento. Mas eu acho que é esse lugar seguro, né? Assim, hoje a gente sabe que quanto mais cedo eu descubro que tenho HIV, melhor vai ser minha qualidade de vida. Não é nem qualidade de vida, melhor vai ser minha saúde mesmo. E aí o que acontece? Quando a gente pensa, aí falar um pouquinho aqui, que eu não sei como foram os anteriores, mas que assim, duas coisas que todo mundo que resolve fazer o exame de HIV tem que entender um pouquinho, que é o quê? Existe um vírus que entra no teu organismo e destrói uma célula. O vírus é o HIV e a célula é um CD4, linfócito CD4. Então, se as pessoas entendem que realmente não dá para ver, tem gente que diz assim, não, mas eu estou me sentindo bem, não, eu estou gordo, né? Eu não estou sentindo nada. As pessoas ainda têm, e eu tenho percebido isso cada vez mais trabalhando, eu sempre trabalhei na gestão, e agora que eu estou trabalhando na ponta mesmo, uma visão do HIV e da AIDS dos anos 80. Que só quem tem HIV é um biotipo igual ao de salmão, né? A pessoa mais magra. Nós que somos pessoas mais fortes, malhadas, assim, fortes,
nós não podemos ter HIV, né? Porque a gente tá bem de saúde. Sim. Ainda tem essa lógica, né? Das nossas mães que enfiavam comida para que só estava bem se estivesse forte. Sim, forte é gordo, mas não vou falar sobre isso. Mas eu acho que é importante a gente entender uma coisa séria. Entender que eu tenho que ter essa linha de autocuidado. A gente não, principalmente na nossa sociedade, não se fala de autocuidado. Não se fala. A gente sabe cuidar bem dos outros, muitas vezes. Mas de si é um desafio muito grande. Então, eu acho que é isso que eu diria. Né? Por que eu vou pegar o autoteste, né, antes? E aí que você falou, né, o Salmão perguntou o que seria a entrega do diagnóstico, que é o pós-teste. Eu sempre digo, se você fez um bom pré-teste, né, que é o pré-aconselhamento, há uma grande probabilidade de você ter um bom pós-teste, né, a entrega do resultado reagente. Mas é um grande desafio, né? A gente vai falar hoje tem uma cronicidade, é uma doença crônica, que eu não vou aqui, eu até falo muito, profissional de saúde às vezes falam assim, hoje viver com HIV é igual viver com diabetes, com hipertensão. Não é. Sim. Cada um tem sua história, cada um tem uma forma de acontecer e afetar o organismo e você também socialmente. Os meus médicos, eles dizem muito isso, assim, pelo amor de Deus, se preocupe com sua diabetes, que está mais grave do que o seu HIV. Mas eu digo que cada uma merece seu cuidado específico, né? Sim. E tem outra coisa que eu acho que o maior desafio também é o quê, né? Quando eu levo um autoteste de HIV para casa, eu estou ali abrindo uma porta para refletir que há uma probabilidade de eu ter o HIV. E como será a reação da família, né? O que você está se testando? Isso. Tem um policiamento, né? Eu acho que eu gosto. Foucault, ele falava uma coisa que é verdade. Existe um policiamento dos corpos constante, né? E isso realmente a gente vê até hoje, policiamento dos corpos. Com quem você está ficando, o que é que você faz, como você faz. Né? Não estou dizendo que isso é uma fala diária, mas isso está nas estruturas, né? Sim. A igreja questiona, né? Nós nascemos fruto do pecado, então isso é muito difícil, você ir todo dia acordar achando que nasceu fruto do pecado. O sexo fora do casamento, né? O sexo entre pessoas do mesmo sexo. Né? A gente, inclusive, vai ter um episódio sobre pessoas vivendo e as relações familiares. Assim. Então, acho que vai ser um negócio que vai ser bem interessante da gente ver. Né? E aí, né, assim, ele acabou respondendo sobre a questão do pós-teste, né, de como é que a gente lida com essa questão e tudo mais. Uma coisa interessante que tu falou, essa coisa da pessoa estar meio que vigiando, né? Assim, tipo, quando você vai no posto de saúde é porque você é safado. Pronto. Se vai falar por isso. Safado, aí você ou então você é promíscuo, ou então está com algum motivo para ir fazer o teste, né? Então a gente entende que talvez venha um pouco daí do viés do medo de do julgamento. O julgamento, né? Tipo, por que eu estou fazendo o teste, né? Aí, e aí não naturaliza essa ideia de manter uma testagem regular, né? Uma linha de cuidado. Assim. Eu trabalhando hoje lá no projeto e junto ao CTA, que é um centro de testagem aqui de Fortaleza, eu observo que tem perfis e perfis. Tem jovens que sim, tipo, pelo menos no ano eles se testam 3 vezes, né? Então eles entendem o que é a janela imunológica, eles entendem tudo, você percebe isso. Mas não é a maioria. Sim, né? Sim. Eu acho que ainda falta um pouco, e aí você traz isso. O olhar de fora, né? O olhar social, né? Do julgamento. E o que a gente pode dizer para alguém que recebe um resultado reagente? Né? Ele tem que olhar para si e cada vez mais se despreocupar do olhar do julgamento do outro. Isso. Mas isso não é uma coisa fácil. Eu acho que quem vive com HIV sabe que nem... eu já conversando uma vez com o Márcio anteriormente, a gente trocando... falando sobre viver e não com HIV, que eu falei para ele assim, existe algo muito delicado nessa lógica, que é o quê? Você está preparado para tudo que vem, né? Porque assim, vão vir pessoas que vão questionar, né? Eu vivo com HIV, o que você fez? Tem gente que consegue ser tão cruel a ponto de perguntar, de quem você pegou? Né? E eu ouço do pessoal que a gente testa, tudo isso, que eles querem saber. Eu sempre digo, isso não importa. Isso não importa. Né? Quem passou para quem. Às vezes você tem uma rede, né, e você descobre, e aí você pode comunicar. É interessante, faz o teste.
se testa. E a gente está falando de HIV, mas tem a sífilis também, que aumentou bastante. Né? Mas aí a gente volta a falar. Ninguém fala de prazer, de sexo e de ST. É sempre caixinhas separadas. Não, e é legal, cara, porque assim, uma das coisas que me incomoda muito é na entrega, e que eu passei por isso, e que quando eu falei para as pessoas, eu passei por isso também, de amigos, familiares, de olharem e dizer assim, mas agora use camisinha. Não, e não é com o tom de... por causa das outras e não, é com o tom de tipo assim, agora você é um ser que você tem uma coisa que contamina as outras. É uma atômica, uma bomba atômica. Você espalha, né, como se você é um Aedes aegypti, assim, que não é tipo, é como se você tivesse uma radiação no corpo, entendeu? Que você não pode estar ali próximo e tal. Né? E aí vem contexto assim, é como se fosse um segundo momento, porque quando vem o fundamentalismo cristão, já bota o sexo como pecado e não aborda o sexo como prazer, como o Theo está colocando. Sim. Aí agora a gente começa a visualizar para mentes menos trabalhadas de que o sexo é uma forma de você contaminar os outros e não um processo também de prazer. Né? De prazer e assim... que é a linha do julgamento que eu falo, né? Que você está trazendo várias coisas que são importantes aí. Uma, não é assim, use camisinha porque você pode pegar outro IST. Né? Você tem HIV, mas pode pegar vários, HPV, sífilis e hepatites, tudo isso. É muito assim, olha, você agora pode transmitir. Né? E aí, é importante, não sei se vocês já trataram nos anteriores, a questão do Iguaí, mas eu vou reforçar porque hoje tem um protocolo, e quando eu falo protocolo, isso não sou eu, Teófilo, que estou falando, né? Isso está aprovado, isso está... A ciência dizendo que pacientes que fazem uma adesão boa do tratamento, né, da terapia antirretroviral, após... a média são 6 meses. A gente tem até casos bem mais recentes, né, de 3 meses, tudo. Mas aí, em cima do que se fala, com 6 meses, você fica indetectável se você tiver realmente uma condição boa de saúde, né, não tiver nenhuma outra doença, oportunista, tudo isso, e a sua carga fica indetectável, você para de transmitir o HIV. Isso é um ganho da ciência, mas também é um ganho para as pessoas que vivem. Porque a gente está falando aqui de um IST, mas assim, diferente da tua diabetes, que você diz para as pessoas ficam muito comovidas com certeza. Pô, tu tem diabetes. Agora, se eu digo que eu tenho HIV, assim... É tipo... Fasto, né? Poxa, não se cuidou, né? E o julgamento ele vai aumentando. Se você tem um grau de escolaridade, por que você não fala? Perguntaram para mim se não foi no meu carnaval, assim, jogaram logo a culpa pro meu carnaval. Não, essa coisa que tu fala do porquê, quem foi que te passou, aconteceu muito comigo, assim, as pessoas ao invés de acolher mesmo a pessoa que vive com HIV, quando eu falo do meu diagnóstico de HIV, a pessoa ao invés de, nossa, mas como é que foi e tal, você sentiu bem e tal, não. Ao invés disso, há uma bisbilhotagem de saber... Na sua vida passou, sexual também. Quem passou, então você sabe quem foi que te passou e tal, e tipo assim, as pessoas parecem estar mais preocupadas em criminalizar... Mapear também, né? Então, tipo uma caça às bruxas mesmo, assim, tipo, vamos ver quem é que está passando o HIV, né? Ou quem é culpado de estar passando, né? É por isso que eu digo assim, não, por mais que hoje realmente é uma doença crônica, você vai tomar medicação para a vida toda, por enquanto, né? A gente espera que em breve realmente tem cura para tanta doença, mas as pessoas não saem por aí contando, bom dia, boa tarde, boa noite, eu tenho HIV. Isso, né? Agora, diabetes, né? Eu sou hipertenso, né? Eu tenho que todo dia de manhã tomar um remédio para pressão. Eu posso falar numa boa. Será que se eu tivesse HIV, eu falaria, eu sou hipertenso e tenho HIV? Isso. Né? Então, esse é o grande desafio, né? Eu acho que vocês trazem uma coisa que é muito importante. Uma, a questão de falar de autoteste, de cuidado, mas outra que a gente precisa também é quem tem coragem de mostrar a cara, né? E desconstruir, porque isso aqui é desconstrução, né? Eu posso ter HIV e viver muito bem e me relacionar e constituir uma família, né? Porque a gente também tem que entender disso. A gente fala muito de populações vulneráveis, que também esse é um grande desafio, mas eu digo assim, quando é uma gestante com HIV, o olhar é diferente de quando é um gay ou uma travesti ou uma trans com HIV. Sim, com certeza. Só que a via de transmissão foi a mesma. Isso. Né? E às vezes, e tem casos assim, esse jovem gay ou essa menina trans ou a travesti, ela às vezes teve um parceiro.
Ou homem hétero, amigo hétero. Não importa, mas assim, eu estou dizendo que o olhar preconceituoso faz que tudo se torne mais difícil. Mais difícil eu entender que eu posso pegar um autoteste para cuidar de mim. Pronto, poderia ser o que a gente faz na pontinha do dedo para glicemia. Você ia chegar em casa numa boa, né? Ia mostrar para a família, ganhei um kit porque eu acho que eu estou com diabetes. Né? Tudo bem. Será que eu chego com um autoteste para minha família assim, mãe, é porque eu acho que eu tive uma relação de risco aqui, desprotegida, e eu vou me testar. E eu acho que o desafio é esse, é tornar essa questão do HIV, o autoteste, como uma possibilidade de cuidado e de viver bem. Sim. E aí, assim, e até para a gente ir encaminhando, né, para encerrar, é mais a ideia de entender também, a gente já veio falando isso nos outros episódios, que eu acho massa, assim, quando parece que eu estava descobrindo a roda, quando eu entendi a história da prevenção combinada. Né, porque a gente ficava muito naquela assim, de só a camisinha é o único meio. Né? E a gente sabe, aí esse diálogo até do processo do prazer, né? De ter gente que não gosta e tudo mais, aí quando a gente vê todas as formas de prevenção Sim. e que elas se combinam de fato, né? Tipo assim, não teve a camisinha, teve outro. E aí a pergunta é, Theo, assim, como que se testar entra nesse processo de prevenção? Assim, fala um pouquinho pra gente sobre como é que testar contribui para o processo de prevenção combinada. Pronto, vamos lá. Aí você traz uma coisa que eu penso assim, só o movimento de se testar já, para mim, entra na lógica da prevenção combinada, porque entra nesse processo de reflexão, caso seja bem feito, que eu digo assim, bem acolhido, o autoteste, né? E assim, vocês sabem que o autoteste, ele é uma plataforma, que eu digo, né? Ele não está solto, não é só um teste, né? Ele tem para onde você ir, como você vai ser acolhido. E aí que é essa caixinha aí que está na mão do Márcio. Mas eu acho que quando você fala da prevenção combinada, é também tentar desconstruir a urgência, né, que a prevenção combinada ela seja libertadora e não na lógica do aprisionar teu corpo. Né? Que ela seja... até tem um desenho do Amandala, né, quem está ouvindo a gente aqui... pesquisa aí na internet, bota mandala, prevenção combinada, porque é bem legal mesmo, assim, porque ela é colorida, ela é uma mandala, então ela dá uma ideia de movimento, tudo isso, sim. E de liberdade. Então, acho que assim, você pode sentir prazer, como você falou, e tem várias coisas que a gente podia estar falando aqui horas e horas e horas, tipo assim, eu ainda ouço assim, falei do beijo, né? Mas assim, eu beijei alguém, acho que eu peguei HIV. Ou a pessoa fez sexo oral em mim, né? A gente sabe que quem recebe o sexo oral não tem risco, né? Aí eu poderia até brincar, não sei que a pessoa morda, aí é diferente, é outro risco, né? Mas a gente tem que ir desconstruindo essas lógicas, né? Vai fazer o famoso beijo grego, né? Que todo mundo, quem não sabe, aí depois pesquisa na internet, que a gente, né? Mas é entender que as práticas sexuais elas precisam ser faladas. A gente tem muito tabu ainda. A gente fala de sexualidade, que é mais poesia, né? E as práticas são as práticas. Então, tem menor risco? Tem nenhum risco, né? O beijo é uma zona também de prazer, né? Tem gente que... eu adoro beijar. Eu acho que a relação sexual começa pelo beijo mesmo, pelo toque. Tem gente que não, né? Que quer bater, quer morder. Mas eu acho que falar dessa parte da prevenção combinada, para fechar isso eu consigo, e eu não quero fechar nada, na verdade, acho que tem que ficar mais aberto para a pessoa refletir e pensar, é dizer que aonde está o meu cuidado, aonde está o meu afeto, né? E esse afeto não é com o outro, esse afeto é comigo, né? E a falta do afeto pode também me afetar, sim. Né? De várias lógicas. Então, acho que é importante a gente também trazer um pouco desse lugar das trocas, né? E sem julgamento, né? Que você falei do policiamento, né? E você traz assim, dessa coisa de quem você pegou, né? Sem o policiar, mas sem também perder a noção do olhar para o outro, né? Do cuidado com o outro, do prazer, ser prazer da forma que você quiser. E a gente sabe que existe milhões de formas. Eu até digo muito assim, gente, o prazer não está no corpo, não está no pênis, não está no peito, né? Está na fantasia, né?
Então, o processo todo, né? todo, né? Isso. E aí eu acho que... O legal é que cada um vai ter a sua prática, né? Sim. Eu queria fazer uma Vai. última pergunta, Theo. Assim, a gente falou muito do autoteste para o viés de quem vai fazer, né? Mas assim, a gente, por exemplo, tem os profissionais de saúde já que trabalham com a testagem. Sim. Né? E assim, o que tu poderia dizer assim, para eles em relação a essa implementação do autoteste? Né? Porque tem aquela ideia de que pode ser uma coisa que possa ser de estar substituindo, né? Eu penso que pode ser até uma coisa para aproximar, né? Ou então para tirar um pouco da lotação dos locais também de saúde, de posto de saúde, um exemplo, né? Enfim, o que é que tu diria para eles assim, em relação a esse autoteste da implementação? Eu acho que assim, é uma coisa que o profissional de saúde, né, o autoteste ele vai o quê? Ele vai favorecer, que eu acredito, um diagnóstico precoce, que eu queria muito frisar isso. Quem está ouvindo a gente entender o que é diagnóstico precoce. Teve uma situação de risco, faz logo o teste. Tem o autoteste, faz logo o autoteste. E aí o autoteste vai ter que te conduzir a um posto para confirmar. E aí o profissional que for acolher essa demanda, que ele acolha olhando mesmo, né, cuidando. Eu acho que a gente tem... Eu conheço alguns espaços que fazem o teste rápido, que você está falando, que vai ser o confirmatório depois, né? Sim. De uma forma acolhedora, né, sem o julgamento. Né? Eu não me entendo nesse lugar que não seja de acolher, não me entendo como profissional de saúde que não seja de não julgar. Lógico que a gente tem preconceitos, eu também tenho os meus, e eu aprendo, né? Eu digo, frase do Chico Xavier que eu acho muito legal, é assim, às vezes eu tenho que ter um copo com água para ser mais sábio, né? Porque a gente cala, a gente tem que calar, para não magoar alguém, não ter. Mas o olhar já fala muito, né? A gente julga as pessoas no olhar muitas vezes. Mas eu acho que isso favorece muito a questão do diagnóstico precoce. Eu acho que o autoteste vem nesse lugar, da gente diagnosticar cedo, começar a terapia antirretroviral, não ver... As pessoas acham que ninguém morre de AIDS hoje. Morre, gente. Sim. A gente tem morte por AIDS ainda, mas não é porque é uma doença cruel dos anos 80. É exatamente pelo que você falou. O Carlos trouxe assim, eu tenho medo de fazer e descobrir. Eu tenho amigos meus formados, né, nível universitário, graduados, tudo isso, que eu tive que forçar mesmo, assim, que ele estava num sofrimento prolongado na dúvida. E eu explicava, e até que ele conseguiu fazer e não deu reagente, mas assim, o processo em si foi muito... E eu digo assim, pessoas maduras. Né? Então, é não julgar mesmo, cada um tem seu tempo. Né? Mas importante, sim, eu acho que quem puder estar acessando, pedindo o autoteste, ou indo mesmo, né, nos postos que faz o teste rápido, faça, não espere. Né? A dúvida pode adoecer você mesmo, em todos os sentidos. Né? Literais, né? Literais mesmo, assim. A gente ainda tem muito diagnóstico tardio, né? A gente fala isso. Então, pacientes que jovens, poderiam estar muito bem de saúde em relação... eu estou tratando essa doença, o HIV. E não, elas estão chegando com outras doenças ainda oportunistas, que a gente não quer mais isso. Tu comentou isso, agora eu lembrei dessa semana, né, que a gente estava no grupo do coletivo, né, Consciência Positiva, conversando com um rapaz, né, que ele foi diagnosticado há um tempo com HIV, e ele teve um irmão que faleceu pela AIDS, né? E aí a família tem todo um processo de depressão, um processo de tristeza por conta dessa realidade. E ele também estava nesse processo e descobriu o HIV. Né? E ele relatou isso para a gente, foi muito emocionante, né? Porque aquela coisa, a pessoa que tem HIV é uma pessoa específica. Né? E eu falo da minha sorologia, mas falo da dele, mas temos alguns privilégios e tal que muitas pessoas, por exemplo, não vão ter. E a fala dele era de que, tipo assim, eu prometi para mim mesmo que eu não ia pegar porque meu irmão já tinha morrido de AIDS, né? E ele se cobrava. E aí esse processo, né? E aí vem o lance do prazer, né? De se culpar, porque aí parece que o sexo vai ser sempre um eterno risco. O pecado. O pecado ali. Tá? Algo errado, né? Muito massa a nossa conversa hoje aqui, certo? Foi muito, muito legal. A gente fica muito feliz em te receber, agradecer mesmo, né? Pedir a quem está nos ouvindo, quem está nos vendo também pelo YouTube, que siga nossas redes sociais, né? O Instituto Saile, né? @Instituto Saile, SAILLE, né? E o Coletivo Consciência Positiva. @Coletivo Consciência Positiva, galera.
E eu acho que aqui em Fortaleza, como a gente já citou, né, o Instagram que a gente consegue ter acesso é o Prevenção Fortaleza. O Prevenção né, que a gente Fortaleza. consegue... Secretaria Municipal de Saúde, né, da área técnica de HIV. Nossa onde parceira eles estão também. várias informações sobre prevenção, sobre informação sobre HIV e ST. Hoje tu tá lá no CTA, Carlos Ribeiro. Isso, com o projeto A Hora e Agora, que vocês estão aqui, né, divulgando. O teste, esse autoteste, ele faz parte desse projeto A Hora e Agora. O projeto A Hora e Agora ele não é só de Fortaleza, que eu digo assim, ele acontece em outras capitais já há algum tempo. E a gente começou oficialmente agora, recente. Né, a gente teve um pilotão, que eu digo de 3 meses, mas oficialmente a gente começou em outubro. Né, então é bem recente. E reforçar mais uma vez, o autoteste está aí, tire a dúvida. Né, eu acho que se informe. E assim, é legal vocês estarem trazendo essa possibilidade do podcast, de estar conversando com o pessoal, porque às vezes você vai pesquisar na internet e pesquisa o que tem de pior. Né? Então... Dá um Google Imagem, né? Sabe aquele negócio horroroso. Lá o Jornal Nacional dos anos 80. Né? Tipo, nossa. E reforçar, assim, diagnóstico recente, precoce, faz toda a diferença. E acho que o autoteste é essa possibilidade da gente ter pessoas vivendo bem com HIV. É isso. Pessoal, então até a próxima, né? A gente se encontra na próxima sexta-feira com o nosso 5º episódio aqui do Sextou com S de Sexo Seguro. Quer falar mais alguma coisa? É isso, gente. Não tenham medo de se testar. Busquem a testagem no posto de saúde. Se não quiser ir no posto, entra lá no site, bota o teu endereço, recebe essa caixinha. Em 20 minutinhos sai o resultado. É super prático e fácil. E não tenha medo, se informe mais sobre essa questão do HIV. Vamos quebrar esse estigma, vamos naturalizar, falar sobre essa questão da sexualidade, das ISTs, da nossa realidade que acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa. Né? E é isso, um beijo. Obrigado para todo mundo. Obrigado a vocês aí.